Bom, boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre a terceira transformação gasosa, que é a isovolumétrica, tá bom? Vou apresentar aqui a tela. Então vamos lá, passando de uma maneira geral, como já foi falado para vocês, a gente está aqui estudando os gases, tá bom? O que ocorre com eles. E aí a gente falou sobre o que era o chamado gás ideal, tá certo? Onde não ocorria interação intermolecular entre as partículas desse gás, tá? Esse é o chamado gás ideal. Então é com ele que a gente trabalha, tá bom? E aí a gente começou a falar sobre o estado termodinâmico do gás e quais são as variáveis que influenciam, tá? E a gente estabeleceu 3: pressão, volume e temperatura. E a partir disso, a gente vai trabalhar com as equaçõezinhas. Por exemplo, e se a gente manter a pressão constante, o que acontece com o volume e com a temperatura? Se a gente manter agora o volume constante, o que acontece com a pressão e com a temperatura? Se a gente manter, por último, a temperatura constante, o que acontece com a pressão e com o volume? Foi isso que a gente foi trabalhando. Primeiro, a gente falou sobre a transformação isotérmica, tá? Lembre-se desse prefixo iso, que significa igual aqui, tá bom? Então, a gente tem que a temperatura se mantém constante, tá certo? Então, se a temperatura se mantém constante, a gente tem que varia pressão e volume, tá? E como é que é o gráfico de uma transformação isotérmica? Ele é dado por pressão sobre volume, pressão em função de volume, e ele é dado por essa curvinha, tá bom? E a gente aprendeu que em cada ponto dessa curvinha tem a mesma temperatura. Peraí, que sumiu aqui o que eu preciso. Aqui. Por exemplo, se a gente tiver aqui um ponto A. Deixa eu aumentar. E aqui um ponto B. Sei lá, ponto B. A temperatura de A vai ser a mesma que o B, tá bom? Só que se a gente tiver outra curvinha mais distante, aqui, por exemplo, um ponto C, a gente sabe que, pela curva estar mais distante da origem, essa segunda curva, a temperatura dela é maior, tá bom? Foi o que a gente discutiu aqui, e nos exercícios também, tá bom? Só relembrando isso para vocês. Se a gente tiver pontos sobre a curva, ela é uma isotérmica, então ela tem a mesma temperatura em diversos pontos da sua curva, tá? Mas se a gente tiver em outra curva, a gente tem a temperatura diferente, tá? E lembre-se que quanto mais distante da origem, maior é a temperatura, tá certo? E a gente tinha também... Peraí, galera, que tá difícil aqui. Pronto. E a gente viu também que conforme a gente varia pressão e volume, a gente tem uma desproporcionalidade. Ou seja, quanto mais a gente aumenta o volume, mais cai a pressão, tá bom? Elas são inversamente proporcionais. E com isso a gente construi aquela equação. P1V1 é igual P2V2. Tá? Ou PI, VI, PO, IPF, VF, tá? Inicial, final, tá bom? É o que tá aqui nessa formulazinha pra gente, tá? Então, quando a gente trabalha com isotérmicas, a gente tem essa equaçãozinha para nos ajudar, tá certo? E lembre-se dessa desproporcionalidade, né? Elas são inversamente proporcionais. Conforme a pressão aumenta, o volume diminui, ou ao contrário, o volume aumenta, a pressão diminui, tá bom? Então, isso foi o que a gente falou sobre isotérmica. E aí, a gente passou para a isobárica, tá? Então, a isobárica, o que é? Quando a gente mantém a pressão constante. Então, a partir disso, a gente começa a variar temperatura e volume, tá? E a gente viu que elas são diretamente proporcionais. Ou seja, se eu aumentar o volume, eu aumento também a temperatura. E ela é dada por esse gráfico, tá bom? É um gráfico linear, então a gente tem essa maneira, tá certo? Então, é dessa forma que ela é feita, diferente daqui de uma isotérmica. A cara do gráfico é diferente, tá? Então, vocês conseguem identificar isso, tá bom? E a gente tem que essa equaçãozinha nos ajudava. PI sobre TI é igual a V2 sobre T2, tá bom? Então, inicial e final são dessa maneira, tá certo? A gente tinha dessa forma a isobárica. Eu tô falando rapidinho porque já foi falado para vocês e na aula passada também a gente já viu. Só para dar tempo da gente fazer tudo, tá bom? Mas se alguém tiver qualquer pergunta, não lembrar, querer que retome, é só mandar no chat, tá certo? Então vamos lá. E hoje a gente vai entrar com a terceira, que é a isovolumétrica, ou também chamada de isocórica, que é a terceira parte. Na isotérmica,
temperatura constante. Na isobárica, pressão constante. Agora, na isovolumétrica, volume constante. Se a gente tem o volume constante, quem a gente tem para variar? Pressão e temperatura. E a gente vai estudar como que elas variam, tá bom? Se é proporcional, se é inversamente proporcional. Vamos ver isso, tá bom? Esse é o gráfico, tá certo, dela. Só pelo gráfico, vamos entender o que acontece. Quando a gente tem que a temperatura, ela varia, por exemplo, aqui ela está aumentando. O TI está aqui no início e o TF está mais para o final. Então, a gente tem que o TF é maior do que o TI, tá bom? Ou seja, a gente aqueceu o nosso gás. É isso que quer dizer, aquecemos o nosso gás. A pressão, ela aumentou também. A gente vê que foi de PI para PF, subiu, tá bom? Então, com isso a gente vê, assim como na isobárica, que elas são diretamente proporcionais. Então, se a gente estiver falando de uma transformação gasosa, onde a gente vai manter o volume, por exemplo, a gente tem 10 litros de oxigênio, e vamos ter 10 litros de oxigênio eternamente, tá bom? Então, eu vou e aqueço esse gás. A pressão vai aumentar, tá bom? Porque a gente aumentou a temperatura. Só que se a gente resfriar esse gás, a pressão também diminui. Essa da isovolumétrica, eu acho que é a mais fácil de imaginar, tá bom? Imagina, por exemplo, que a gente tem a bexiga. A bexiga é um bom exemplo. Se você tiver uma bexiga cheia de ar, imagina que você fica aquecendo. E aquele plástico, imagina que aquele plástico é ideal, tá bom? Imagina que aquele plástico, ele não vai dilatar também e ele não vai derreter, tá? O ar de dentro, ele vai ficando mais quente. Lembra que o que é ficar mais quente, o que é aquecer? As partículas ficam agitadas, elas se batem mais, tá bom? Então, a gente tem que o ar de dentro, ele quer expandir. Mas o plástico da bexiga em volta, ela não tá deixando. É aí onde explode, tá bom? Se a gente estiver aquecendo a nossa bexiga, tá? Lembra, por exemplo, de nós aqui do ar-condicionado. Lembra que eu falei que o ar-condicionado ele ficava em cima porque o ar gelado cai e o ar quente sobe, tá bom? Esse ar quente, ele tá maior. Lembra que a densidade do ar quente, ela é menor, então ele subiu, tá bom? Ele ocupa um maior espaço, mesmo volume, tá bom? Então, a gente tem que isso ocorre. Então, eu acho que é mais fácil de visualizar. Imagina, por exemplo, que você faz uma bolinha com a mão assim, você esquenta o que está dentro da sua mão. Esse ar que está dentro da sua mão. Esse ar, ele vai querer expandir, ele vai querer aumentar. E a pressão, ela é a quantidade de colisões que faz na parede do nosso recipiente. No caso, o recipiente aqui é a sua mão. Então, se a gente está aquecendo o ar de dentro da sua mão, o ar que está dentro, ele vai bater mais vezes na sua mão. Ou seja, a pressão está aumentando, tá bom? Lembre-se da pressão é isso, é a quantidade de colisões que ocorre com a parede do nosso frasco, do nosso recipiente, tá certo? Então, acho que na isovolumétrica ela é mais fácil de visualizar, tá? Essa proporcionalidade. Então, se a gente tem que, se a gente aumenta a temperatura, aumenta a pressão, elas são diretamente proporcionais, tá bom? E como é que vai ficar essa equaçãozinha, assim como a outra, só muda aqui, tá? A gente tem, então, que mantendo constante, a equação é dada por P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Lembrando que aqui é inicial e aqui é final, tá? Então, ela é dada dessa forma. P1, T1, P2, T2, tá? Alguma dúvida aqui sobre o conceito do que é ser uma isovolumétrica? É quando a gente está fazendo uma transformação gasosa que a gente mantém o volume constante, tá? Então, por exemplo, na isotérmica, temperatura. Se a gente começou com 27 graus Celsius, a gente vai estar o processo inteiro com 27 graus Celsius. Na isobárica, se a gente está 1 atm, a gente vai estar 1 atm o processo inteiro. E aqui na isovolumétrica, se a gente tem, por exemplo, 10 litros de alguma coisa, vamos ter 10 litros eternamente, tá bom? É isso que está ocorrendo. E ela é dada dessa forma, tá bom? Vamos tentar fazer um exercício para ficar um pouquinho mais claro, tá? Eu separei aqui para vocês o 13. Deixa eu aumentar aqui também. Vamos lá. Um recipiente fechado de volume V contém certa massa gasosa a temperatura... Tá dando para enxergar? Vocês querem realmente? Vou aumentar assim, acho que fica melhor, né? Se não der para ver, vocês avisam, tá? A uma certa temperatura de 27 graus Celsius, exercendo uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Aqui eu quero que vocês parem e façam uma observação no caderno de vocês.
que 700 milímetros de mercúrio equivale a 1 atm, que é o que a gente está acostumado ao medidor de pressão, tá? Mas no sistema internacional, a pressão ela é dada em pascal, tá bom? Eu já vou passar para vocês a medida, essa transformação, milímetro, atm e pascal, tá certo? Então, vamos lá. Só fazer essa observação para lembrar, mas eles sempre dão, se você precisar converter, eles dão quanto equivale cada coisa, tá bom? Então, a pressão de 700 milímetros de mercúrio. Após aquecimento, verificou-se um novo valor de pressão, que era de 2 atms. Está vendo? Essa questão ela vai brincar com isso, vai brincar com a questão da unidade de medida da pressão. Tá? Aqui está dada em milímetros de mercúrio, aqui está dada em atm. Tem que prestar atenção. Supondo desprezível variação do volume, ou seja, estamos numa isovolumétrica, a nova temperatura em graus Celsius no sistema será? Ele quer saber quem é este valor aqui, tá bom? Este valor. Então, vamos lá. Gráfico da transformação isocórica ou isovolumétrica. Aqui eu que adicionei essa informação, tá bom? Só para a gente visualizar. A gente tem que o gráfico é dado em pressão por temperatura, dado em Kelvin. Lembrando que 27 graus Celsius passado para Kelvin é o quê? Peraí. Ih, gente, hoje o negócio tá difícil. Vou colocar o papel embaixo para ficar melhor de escrever. TK é igual a quem? TC mais 273. E 27 mais 273 é 300 kelvins. Tá bom? Já tá aqui dado. Então, vamos lá. Como é que é a equação de uma isovolumétrica? P1T1 igual P2T2. Encaixando valores. Quem é o 1? O 1 é esse aqui que eu vou circular em azul. Tá? Vamos encaixar. Pressão 1, 760 milímetros de mercúrio. Dividido por 300. Igual P2, que é 1.520 milímetros de mercúrio. Dividido por T2, que eu quero descobrir. Aqui vocês já podem cortar esse zero com esse zero e faz essa continha aqui, tá bom? Que aqui no caso vai dar o seguinte, a gente vai ter... Ih, gente, eu fiz com valores grandes. Peraí que eu vou fazer com valores pequenininhos rapidinho. Vou deixar com valores grandes mesmo. Aqui a gente... Ih, permitir. Aqui não corta não, vai ficar mais difícil se cortar. Ó, a gente passa esse daqui para cá e esse daqui para cá, tá? Só troca aqui. 760. Isso. Uhum. 1520. Fica mais fácil. Igual a 300 dividido por T2. Como aqui é 1 atm, aqui é 2 atm, então isso aqui é o dobro do outro, tá bom? Então aqui é igual a meio, que é igual a 300 sobre T2. Passa o T2 para cá e o 2 para cá. A gente tem que o T2 ele é igual a 600 graus Kelvin, tá? Lembra que esse gráfico ele tá em Kelvin, tá bom? Só que nas alternativas estamos em Celsius. Então a gente só faz a volta, tá bom? A gente tem que o TC, temperatura em graus Celsius, ele é quem? TK menos 273. 600 menos 273 é igual a 327 graus Celsius. Alternativa C. Tá bom? Então, era isso que precisava fazer. A gente pegou primeiro, colocou na equação geral dos gases aqui, com volume constante, só fez as continhas e chegou nesse valor de 600 graus Kelvin. Tá bom? Lembre-se que aqui tinha alternativa, então se você não prestasse atenção na alternativa, na unidade de medida, você erraria, tá? Que ele está dando em Celsius e a sua resposta está em Kelvin. E aí você precisa transformar de volta, tá bom?
Então, só transformei e a resposta está aqui. 327 graus Celsius. Vocês mandaram coisa no chat? Deixa eu só ver. Tá certo, Juan. Tá? Alguém tem alguma dúvida nessa? Deixa eu só apagar isso aqui para não ficar poluída a imagem. Isso aqui que a gente quer. Perfeito. Tá? Então, vamos pro próximo exemplo para ficar melhor também. Vamos lá, 14. Um gás no estado 1 apresenta um volume de 14 litros, pressão de 5 atm e temperatura de 30 kelvins. Qual será a pressão do gás em um estado 2 se o volume permanecer igual a 14 litros, mas a temperatura passar para 273 graus Kelvin, tá bom? Então, volume constante, isovolumétrica, vamos aplicar a equação que a gente viu. P1T1 igual P2T2. Pressão 1, 5 atm. Temperatura 1, 300 Kelvin. Pressão 2, quero descobrir. Temperatura 2, 273. Aqui a gente pode fazer essa continha. Eu fiz a conta grande, gente, porque eu achei mais fácil, mas aqui você podia simplificar, tá? O 300 é da família do 5, então ia ficar 1/6, tá? Então ia ficar 273 dividido por 1/6. Pode ser assim, dessa maneira. Então, simplificando aqui, tá bom? O 5 e o 300. Vai ficar 1/6 igual P2, 273. Passa 273 multiplicando. A gente vai ter 273 dividido por 6 igual a P2. E esse valor, P2, então, é igual a 4,55 atms. Tá? Alternativa A. Então, essa daqui era de uma maneira muito mais simples, que era literalmente só olhar e aplicar a formulazinha, tá bom? Viu que é do mesmo volume, coloca a equação, tá bom? P1T1, P2T2, tá? Vocês estão vendo que são muitas equaçõezinhas diferentes, né? São 3 diferentes. Para isovolumétrica, isotérmica e a isobárica. Só que eu vou apresentar para vocês agora, a equação geral, tá bom? E você vai ver que é muito simples. Se você souber a equação geral, você tira as outras, porque literalmente você só corta, tá bom? Então vamos lá. A gente falou então quando a gente mantinha uma das 3 constantes, tá certo? E agora a gente vai falar se eu não tiver nenhuma das 3 constantes, se eu tiver as 3 variando, tá bom? Se eu tiver pressão variando, temperatura variando, volume variando, a gente constrói essa equação, tá bom? O famoso PVT Povotó, né? P1, V1 sobre T1, P2, V2 sobre T2, tá bom? A gente tem que tudo isso varia. Então, por exemplo, se ele tiver um exercício que ele fala assim, eu tô com uma temperatura tal, uma pressão tal, um volume tal no início e no final eu tô com uma pressão tal, um volume tal, qual é a temperatura final? Você vai aplicar isso, tá bom? Então, você pode ter qualquer uma das 3 variando, tá certo? E você tem a famosíssima Lei Geral dos Gases, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Vou escrever, vou mudar a cor só. Vamos lá. Se a gente tiver caso 1, temperatura constante, P1, V1, T1, vocês vão ver como que vocês vão chegar nas outras. P2, V2, T2. Se, nesse caso 1 aqui, é o caso em que a temperatura é constante, ou seja, a temperatura inicial é igual à temperatura final. T1 é igual a T2, tá bom? Quando você passar esse T1 multiplicando ou T2 multiplicando, você vai ver que eles vão se cancelar, vai cortar, tá? Porque é literalmente o mesmo número. E nisso você chega, então, se P1 é igual a T2, corta, corta. Ih, vai ficar feio aqui, vou colocar de preto. P1, V1 igual P2, V2. Equação que a gente tinha aqui no início, tá bom? Ela tá aqui. Equação do início, tá bom? Então, aqui tinha um T1 e um T2, mas eles são idênticos, então eles se cancelam, tá bom? Então, a gente só tem essa parte final.
equação dos gases, ok. Tá certo? Vamos para o segundo caso. O segundo caso era quando a gente tinha pressão constante. Vou colocar segundo caso. Era quando P1, então, era igual a P2. Ou seja, pressão no início é igual a pressão no final. Tá? Então, a gente tem P1, V1 sobre T1. E vou fazer aqui embaixo. Tá? Só para vocês verem como é que vocês chegam nas equações. Tá bom? Se vocês esquecerem, só lembrarem dessa. Tá? Então, P1, V1 sobre T1 igual P2, V2 sobre T2. Aqui é o segundo caso, ou seja, quando pressão é constante. Ou seja, o P1 é igual a P2. Então, quando você passar esse aqui dividindo ou esse dividindo, eles também vão se cancelar. Então, vai chegar na equação que a gente conhece. V1, T1 igual V2, T2. Exatamente a equação que a gente queria, tá? Vou colocar só aqui para ficar bonitinho. P1 é igual a P2, tá? Pressão constante. E o terceiro caso, que é o que a gente acabou de ver, é quando o volume é constante, ou seja, quando V1 é igual a V2. Então, o que a gente vai ter? P1, V1, P2... Aqui é a mesma coisa, tá? Só para não precisar ficar reescrevendo. O que vai acontecer? Os volumes vão se cancelar. Então, a gente tem quem? P1, T1, P2, T2. Tá? A gente só vai sumindo com as coisas. É feio falar assim, mas é fácil de lembrar, tá bom? Então, primeiro caso, temperatura constante, a gente retira a temperatura, chega na formulazinha que a gente conhecia. Segundo caso, pressão constante, chegamos na formulazinha que a gente conhecia. Terceiro caso, volume constante, chegamos na formulazinha que a gente conhecia, tá bom? Então, é isso que acontece. Então, essa é a equação que a gente vai utilizar quando a gente tiver as três coisas variando, tá bom? Então, é dessa maneira que ela vai funcionar. É bem simples de lembrar, mas tem que entender, tá bom? Então, tô com tudo variando essa equação, lei geral dos gases, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre ela? Acho que o Fernando deve ter falado mais detalhadamente, tá bom? Então, eu tô passando de maneira geral para vocês. Vamos fazer um exercíciozinho para ficar gravado aí na cabeça de vocês e um pouquinho mais claro, tá bom? É o exercício 15. Eu vou fazer ele aqui embaixo, tá bom? Eu vou escrever 15 aqui embaixo. Essa lista aqui com as minhas anotações eu vou liberar para vocês hoje, tá? E vocês podem ver que a gente fez basicamente a lista inteira, tá bom? Em 2 aulas. Então, assim, tenham contato com a lista, tá bom? Se vocês não tiverem, eu vou fazer vocês terem aqui, porque é necessário, tá bom? Então, vamos lá. Determine a temperatura final, ou seja, T2, queremos aqui, de um gás cuja pressão inicial de 3 atmosferas é duplicada por uma pressão... É duplicada por uma pressão de 6 atmosferas. E quando reduz o seu volume, enquanto reduz o seu volume de 2 litros para 1 litro, sabendo que a temperatura inicial era de 208,25 graus Celsius. Tá bom? Então, vamos lá. A gente quer... Ih, gente, eu coloquei aqui. Queremos lá, vamos lá. P1, V1 sobre T1 e aplica diretamente a equação geral dos gases, tá bom? Porque a gente tem que o quê? Que a pressão tá variando, que o volume tá variando e que a temperatura a gente quer saber. Então, vamos considerar que tá variando, tá? É igual a P2, V2, T2. Vamos substituir os valores. Pressão 1, 3 atm. Volume 1, 2 litros. Temperatura 1, 208,25. Ele já deu em graus Kelvin, tá? Igual. Pressão 2, 6 atm. Volume 2, 1 litro. T2, quero descobrir. Notem que 2 vezes 3 é igual a 6. Aqui é 6 também, porque 6 vezes 1 é 6. Então, a gente vai ter que... Só fazer as multiplicaçõezinhas para ficar visível para vocês. 6 sobre 208,25 igual a 6 sobre T2.
A única maneira disso aqui ser igual é T2 ser igual a 208,25, tá bom? Porque quando a gente passar esse 6 aqui dividindo e o T2 multiplicando, 6 dividido por 6 é 1, tá bom? Então, a gente chega que o T2, ele é o mesmo valor do T1, tá? Ou seja, 208,25 graus Kelvin, tá bom? Essa é a temperatura que ele queria, tá? Então, a gente tem que ver que a temperatura se preservou ao longo do percurso, tá bom? Então, a gente encaixa ele com uma isotérmica. É que é difícil saber porque ele não falou e a gente não sabe o que aconteceu no meio do percurso. Mas aqui a gente verifica isso. T2 é igual a T1, ou seja, 208,25. Então, foi uma aplicação também direta da Lei Geral dos Gases, tá bom? Temos tudo variando, acontece isso, tá certo? Vou fazer mais uma com vocês. Vamos fazer a 16? É, a 16. Então, vamos lá, fazer a 16 aqui embaixo, tá? Vamos só anotar as informações dela. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Pode perguntar. Eu tô fazendo mais exercícios porque eu vejo que a altura do campeonato é super necessário e importante. E como eu vi... gente. Como eu vi pelo simulado 1 que vocês tinham uma certa dificuldade, então eu peguei mais pesado nessa parte. E questões de interpretação também. É que aqui não vai ter muita interpretação, vai ter mais continha. O máximo de interpretação que eu acho que vocês podem encontrar seriam nas segundas fases, para quem tem física ou química, tá bom? Ou então questões de gráfico. Mas a gente fez questão de gráfico e eu acho que tá tranquilo. Mas aí eu coloco no simulado e vejo realmente como é que está com vocês, tá bom? Então vamos lá, 16. Deixa eu só ver que eles são. Tá. 16. Dado um gás sujeito a uma pressão de 600 milímetros de mercúrio, ocupando o volume de 670 ml, a uma temperatura de 100 graus Celsius. Determine qual será a sua pressão a 473 graus Kelvin se a temperatura ocupar um volume de 150 ml. O que está acontecendo? Pressão, a gente tem a inicial, que é descobrir a final. Volume variou, temperatura variou. Equação geral dos gases. Vamos lá. P1, V1, T1 é igual. P2, V2, T2. Pressão 1, 600 milímetros de mercúrio. Volume 1, 670 ml. Eu vou lidar com ml porque ele tá ml para ml, tá? Ele não deu ml litro, ml outra coisa, tá bom? Então, eu consigo trabalhar diretamente. Dividido por T1, que é 100 graus Celsius. 100 graus Celsius, passando para Kelvin, dá 373. Tá? Que é só somar 273. É igual. P2, quero descobrir. Volume 2, 1.500. Temperatura 2, acho que é 473. Isso. 473. Tá? Vamos lá. Fazendo essa multiplicação aqui, vocês poderiam cortar diversas coisas, mas eu deixei da maneira longa, porque eu acho que é a forma que vocês fariam no vestibular ou não, mas eu deixei da maneira longa. 600 vezes 670 dá 4.000. Gente, os números são horríveis. Façam a mão e vocês vão ver, tá bom? Mas os números são bem feios mesmo, não é culpa minha. Dá 402.000 dividido por 373 igual P2, 1.500 dividido por 473. Aí, agora, essa divisão, 402.000 dividido por 373, vou colocar aqui embaixo. Isso aqui é, gente, o número é péssimo, 1077,74. Isso aqui é igual a P2 vezes 1.500 dividido por 473. Vamos mandar o 473 multiplicando,
tá? Dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Essa multiplicação aqui dá um número pior ainda, vocês podem imaginar. E o vestibular espera que você faça isso sem calculadora. Então, assim, treinem, tá? Aqui eu trouxe direto, mas tentem refazer fazendo à mão, tá bom? E aí, essa multiplicação é igual a P2 vezes 1.500. Tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo, tá? E a gente chega na resposta final, tá bom? P2 é igual. Essa divisão aqui, ela dá um valor bem feio, como é de se esperar, tá bom? Ela dá 339,84 milímetros de mercúrio. MHG. Tá bom? E aí, só que ele quer a sua resposta, ele não falou. Mas no gabarito dela, ele quer em ATM. Então, você ainda precisaria passar milímetros de mercúrio para ATM, tá bom? Como é que você faria isso? Eu vou fazer em outra cor aqui. Gente, aqui o que fica feio são os números que eles lidam, tá bom? Mas assim, o vestibular deu, você tem que fazer. Você poderia simplificar, por exemplo, esses 600 com esse 1.500, arrancar esses zeros todos, tá bom? Tira esses 2 zeros daqui e faz o restante das contas, tá? Mas do mesmo jeito você lidar com números feios, porque olha essa resposta. É aproximadamente 340, tá bom? Então pode ser que no andar de você ir simplificando, você chegue no 340 e tá correto, tá certo? Aqui é uma aproximação, tá bom? Mas o que era o ideal? Você aplicar a lei geral dos gases. Faz as passagens matemáticas e você chega nessa resolução, tá bom? E aí que eu vou colocar a conversão para vocês. Eu trouxe esse exercício justamente para isso, para a gente poder converter milímetros de mercúrio para ATM, tá bom? Aqui, como eu falei para vocês, um ATM equivale a 760, isso mesmo. 760 milímetros de mercúrio, tá? E aí você faria uma regra de 3. Coloque esse valor, eu vou colocar P2 para não ficar precisando escrever esse número. Esse valor dá um valor X, tá bom? Só para a gente descobrir em ATM. E você vai ver que essa resposta, X é igual a 0,4. Isso, 447. ATM, tá bom? Essa era a resposta que você precisava chegar, tá bom? Mas se ele não te falar em que ele quer a sua resposta, você vai ter que dar no sistema internacional ou então da maneira usual, tá bom? Então, não é que essa questão era embaçada, essa questão é chata pelos números que eles usam, tá bom? Então, era uma questão simples, ele te deu valores e ele quer saber quem é a pressão final. Aqui, ela é longa, sim. Então, você aplicava a lei geral dos gases, que é o que a gente fez aqui, colocou os valores e foi resolvendo matematicamente. Só que os números que eles usam são chatos, entendeu? São números que as multiplicações são péssimas. Então, você teria que passar por isso, tá bom? E aí, você chegar nessa pressão e só passar para ATM, tá? Aqui em laranjinha é só a conversão, tá bom? De ATM para milímetros de mercúrio, tá certo? Então, a gente dá quase meio ATM, tá bom? 0,44, tá certo? Então, é essa a solução dessa questão. Deixa eu só marcar assim para não confundir uma com a outra, tá bom? Então, a gente já fez essa parte final todinha da lista. Eu tenho mais uma questão para fazer com vocês, que não vai dar tempo de fazer ela hoje, que é a questão 9, façam ela, tá bom? Que é a mesma coisa. Esse gráfico aqui, gente, ele é da questão 9, tá? Ele só ficou no lugar errado, mas ele é da questão 9. Então, quando vocês lerem a questão 9, olhem para esse gráfico, tá? Façam ele, eu vou terminar de resolver essa daqui com vocês depois, tá certo? Então, a gente falou desses comportamentos dos gases, tá? E terminou com a lei geral dos gases. A última formulazinha, eu prometo que eu vou trazer para vocês sobre isso, é a equação de Clapeyron, que o professor Fernando passou para vocês já, mas eu vou trazer novamente, porque é dessa parte físico-química, tá? Então, vocês viram lá, vocês vêm aqui também, tá bom? Como ele já passou, eu vou falar de uma maneira mais contínua, mais rápida, tá bom? Então, vamos lá. Equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, ela também é uma outra maneira da gente estudar o estudo.
de entender o fenômeno dos gases, né? Transformações gasosas, tá bom? A gente aqui, ao invés de relacionar, eu já deixei na fórmula para a gente enxergar, tá bom? Ao invés de a gente ter pressão, volume e temperatura, a gente vai ter uma outra coisa, que é esse Nzinho aqui, que é o número molar, e o R é uma constante, tá bom? Mas a gente vê que se a gente passar esse T para o outro lado, a gente chega no que a gente queria, no que a gente estava lidando até agora. Pressão, volume e temperatura é igual a alguma coisa, que nesse caso é N vezes R, tá bom? Então, não é muito distante do que a gente estava. Esse cientista, ele só chegou nessa outra maneira, tá? Essa outra constante. E a gente tem dessa forma, tá bom? Deixa eu só aumentar. Aqui eu trouxe de uma maneira um pouquinho mais detalhada o que é cada coisa, só para poder, não sei, suprir alguma coisa que ficou, se ficou alguma dúvida, tá bom? Então, vamos lá. O que é o mol aqui? Aqui a gente vai utilizar o conceito da química mol. Imagina que você tem, por exemplo, uma dúzia de ovos. Quando a gente fala assim, tem uma dúzia de ovos, automaticamente na sua cabeça já vem o número 12, porque você sabe que uma dúzia equivale a 12 unidades de alguma coisa. Ovo é o que a gente mais conta, né? Ovo, banana e tudo mais. Então, a gente sabe que uma dúzia equivale a 12 coisas de alguma coisa. Um mol é a mesma coisa. Só que um mol, ao invés de corresponder a 12 coisas de alguma coisa, a gente tem aquele número gigante que é a constante de Avogadro, tá bom? Um mol representa 6,02, 10 a 23 átomos de alguma coisa, de alguma matéria, tá bom? Então, quando a gente fala, por exemplo, tenho 1 mol de carbono, eu sei que eu tenho 6, eu vou falar 6, tá? 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono, tá bom? Tenho 1 mol de oxigênio. Eu tenho 6,10 a 23 átomos de oxigênio, tá? É a mesma coisa do ovo, lembrem-se disso. Na minha cabeça, quando eu tava nessa parte de entender, eu sempre tive muita dificuldade para entender, o que é o mol, tá? E eu acho que fica claro dessa maneira. 1 mol é igual a dúzia do ovo. Você tem uma dúzia que vale a 12 unidades de alguma coisa. Então, 1 mol equivale a tantas unidades de alguma coisa. Nesse caso, equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos de alguma matéria. Tá bom? Agora, vamos lá. Entender o que é esse número de mols. Aqui eu coloquei 2 M's, tá? Onde uma é a massa em gramas e outra é a massa molar, tá bom? O que é a massa molar? A massa molar é quanto pesa esse 1 mol de alguma coisa. Por exemplo, vamos lá. Se eu tenho uma dúzia de ovos e uma dúzia de bananas, vou pesar os dois. Ambos têm uma dúzia de cada, mas ambos vão ter pesos diferentes. A banana talvez seja mais pesada do que o ovo, tá bom? Do que uma dúzia de ovos. Aqui é a mesma coisa. Então, se eu tiver, por exemplo, 1 mol de carbono e 1 mol de CO2, ambos vão ter massas diferentes, tendo 1 mol de cada coisa, tá bom? Então, isso que é a massa molar. É quanto pesa 1 mol da sua coisa, tá? Aqui, alguns valores é importante vocês saberem, mas eles sempre vão te dar, tá bom? Sempre. Mas aí, conforme vocês vão fazendo exercício e fazendo muito, vai decorando. Por exemplo, 1 mol de carbono, vou colocar 1 mol de carbono, pesa 12 gramas. Agora, se a gente tiver 1 mol de CO2, o mol de CO2 pesa 44 gramas, tá bom? É a mesma coisa ovo e banana e qualquer coisa que vocês tiverem. 1 mol daquilo pesa valores diferentes, tá? E essa é a massa molar. A massa molar é quanto pesa 1 mol da coisa que você quer, tá bom? Essa massa em gramas é a massa que a gente conhece, tá bom? Imagina que você tem 36 gramas de carbono e você quer saber qual é o número molar. Ou seja, quantos mols você tem ali. Esse N é quantos mols você tem, tá bom? Então, vamos lá. Se a gente tem, por exemplo, 36 gramas de carbono, e eu sei que a massa molar, ela é fixa, tá? É de 12 gramas, só fazer 36 dividido por 12, você vai ver que vai dar 3. Então, o N seria 3, tá? A maioria das questões vai te dar o N direto, mas se ela não te der, você tem que fazer, você tem que encontrar, tá bom? Então, é isso só que eu queria explicar um pouquinho para vocês a mais, que talvez possa ter ficado confuso, né? Apresentar uma fórmula assim do nada, tá bom? Então, esse Nzinho aqui é o número de mols que você tem, tá bom?
Então, nele a gente vai ter que ele é calculado dessa maneira. Massa em gramas sobre a massa molar, tá bom? É a quantidade de mols que você tem. E vamos relembrar sempre que o mol é uma quantidade estabelecida de alguma coisa, de alguma matéria, tá bom? Que no caso aqui é 6 vezes 10 a 23 de átomos de alguma coisa, tá bom? E esse R é a constante de proporção, tá bom? Ele vai te dar, e só que ele é esse valor eternamente, tá bom? E assim, outra coisa, vocês vão decorar conforme o tempo, conforme o exercício, tá bom? Então, mas ele te dá, não precisa se preocupar, queimar a cabeça de decorar isso aqui. Ele vai te dar, tá? Tanto a massa molar quanto a constante de proporção, tá bom? E a equação de Clapeyron, então, ela tem essa cara, PVNRT, tá? Tem trocadilho, expressão com ela, mas eu não me recordo de nenhuma. Mas eu chamo de PVNRT, que é a fórmula mesmo que ela é, tá bom? É mais, para mim é mais fácil de decorar, mas se eu souber de alguma eu passo para vocês, tá bom? Mas ela também descreve, então, como os gases funcionam, tá bom? Então, com isso, a gente consegue aumentar a eficiência das máquinas térmicas, que é o que a gente vai ver no próximo assunto, e tudo mais, tá bom? Então, lida com essa parte todinha dos gases, tá certo? Então, vamos lá. Vou fazer um exercício aqui com vocês, um exemplo, tá bom? Aqui eu só coloquei uma imagem ilustrativa. Deixa eu só ver que horas são. Tá, 10 minutinhos, dá tempo. Então, vamos lá para esse exemplo. Alguém tem alguma pergunta? Eu tô falando mais rápido, retomando só, porque já foi falado com vocês, tá bom? Mas eu espero que sane as dúvidas de vocês, tá? Mas quem ainda tiver dúvida, pode ficar pro final da aula e me mandar mensagem. Vamos fazer esse exemplo rapidinho. Da Mackenzie. Um recipiente de volume V totalmente fechado contém 1 mol de gás ideal. Sob uma certa pressão P, a temperatura absoluta do gás é T e a constante universal dos gases perfeitos é esse valor, que é o que a gente viu, tá? 0,082 em atm. Se esse gás é submetido a uma transformação isotérmica, olha a cara do gráfico, uma curva de um gráfico pressão por volume, tá bom? Cujo gráfico está representado abaixo, podemos afirmar que a pressão no instante que ele ocupa o volume de 32,8 litros é, tá? Aqui a gente vai olhar para esse gráfico. Por que a gente não vai aplicar a equação, a lei geral dos gases? Porque ele está te dando um mol, tá? Fica até mais fácil da gente fazer essa questão, tá certo? Porque lá a gente precisaria P1, V1, P2, V2. Aqui a gente tem, o P2 é o que a gente quer descobrir. Só que, por que a gente não aplica aquele lá? A gente não tem o volume inicial, tá vendo? Tá uma incógnita. A gente vai descobrir esse aqui, a P1, mas o V1 a gente não tem. Então, a gente não conseguiria responder pela lei geral dos gases, tá? Porque ia faltar um valor, tá bom? E aí, a gente vai usar, então, a equação de Clapeyron, tá? PV igual a NRT. Aqui vocês poderiam colocar, mas vocês iam ver que por P1, V1, T1 não precisa porque ela é uma isotérmica, P2 e V2. Aqui nesse caso, por que vocês não conseguiriam fazer? Vocês não teriam V1 e não teriam P2, é isso? Não, vocês não teriam nada do... Não, peraí. Aqui não tem V1 e aqui não tem P2, isso, tá? Então, numa equação, você tem duas que você não consegue resolver, tá bom? Sem nenhuma outra equação. Só com essa que não dá para resolver. Então, a gente vai aplicar Clapeyron, tá bom? Então, vamos encaixar os valores. Pressão é o que a gente quer descobrir. Vou deixar P. Volume, 32,8. N, ele fala que é 1 mol de gás. 1 mol de gás. R, 0,082. Ui, ficou feio, né? Peraí. 0,82. Vezes temperatura, 47 graus Celsius. 47 graus Celsius é 320 kelvins. É isso? Isso. Tá? Então, aqui, só lembrem-se de passar para TK, tá? Temperatura em Kelvin. Que é
320. Só somar, tá bom? Lembrem-se disso. Então, vamos lá. 1 vezes 0,082 é 0,082. Vezes 320, esse valor é 26,24. Tá? E isso de... 24. Isso aqui dividido por 32,8. Realizando essa continha aqui, vai dar exatamente 0,8 ATM. Parece que ela lida com números feios, mas ela não lida, porque ela tá lidando tudo com número par. Então, você ia poder ficar reduzindo, tá? Dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2, tá bom? Então, eu fiz direto, é a alternativa C, tá? Eu fiz direto, mas aqui é uma equaçãozinha simples de você resolver na mão, tá? Sem a calculadora. E peguem esse hábito, porque se lembre que no vestibular vocês não podem levar calculadora, tá? Então, assim, façam na mão. É muito importante, porque vocês ganham habilidade, tá bom? Vocês ganham tempo, tá certo? Porque se vocês tiverem costume agora de só fazer na calculadora, quando chega na hora do seu vestibular, você vai estar tão acostumado a fazer na calculadora que você vai ser lento no processo de fazer à mão, tá bom? Então, já treinem agora, tá certo? Claro que as continhas chatas, agora vocês podem fazer na calculadora, porque é mais conveniente, vocês também ganham tempo de estudo. Mas criem o hábito, pratiquem, tá bom? Para não serem tão devagar na hora de você fazer à mão na hora do vestibular, tá bom? Tudo é treino, tudo é prática e exercício, tá certo? Então, aqui, era isso que você tinha que fazer, aplicar a lei de Clapeyron, tá bom? Porque aqui o seu primeiro intuito ia ser aplicar a lei geral dos gases, mas você ia ver que você não tem nenhum valor e nenhum outro, tá? Você ia ter duas incógnitas, com duas você não consegue resolver pela lei geral dos gases, saída Clapeyron. E a chave também aqui nesse exercício é que ele deu a constante geral, tá bom? Então, aqui você já te induzia para Clapeyron. Aplicava, colocava os valorezinhos e chegava na resposta, tá? Também não exigia interpretação, apenas aplicação da fórmula, tá bom? Vejam os valores e coloquem eles nos lugares, tá certo? Alguém tem alguma dúvida até o momento? Não? Sobraram 7 minutinhos, eu vou mostrar para vocês o simulador que eu trouxe, tá? Ele vocês encontram na internet também, só para ficar um pouquinho visual para vocês. Todo mundo consegue ver aqui? Deixa eu só aumentar a tela. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos encher Não quero essa. Vou colocar... Vamos encher o nosso recipiente com gás. Enchemos com gás, tá certo? Viu que a pressão aqui ela tá variando. O que eu quero manter constante? Primeiro eu vou manter constante a temperatura, que foi o que a gente lidou, tá? Temperatura constante em 300 kelvins. O que eu vou fazer? Vou diminuir o volume. Olha o que aconteceu com a pressão. Ela explodiu, aumentou. Ela estava aqui, né? Estava em 33, aqui para quem não está enxergando, porque está bem pequenininho. Está em 33 ATMs. Diminuiu o volume, a pressão explodiu, dobrou, tá bom? Porque eu diminuí pela metade de volume. A pressão agora está em 62 ATMs, tá bom? Então é isso que acontece. As partículas, elas começam a se bater muito mais na parede do nosso gás, tá? Porque aqui a gente tinha um espação para ela percorrer. Agora eu tenho um espaço bem pequenininho. Assim como se eu aumentar o volume. A pressão diminuiu para 20, tá bom? Porque a partícula agora tem um espaço muito maior para ela percorrer. Ela vai se bater menos na parede do gás, do recipiente, tá bom? Então, uma temperatura constante, aumentei o volume, diminui a pressão. É inversamente proporcional. Diminui volume, aumentei pressão, tá bom? Inversamente proporcional, como a gente tinha visto daquela curva. Agora, eu vou fazer outra coisa. Eu tô indo rápido por causa do tempo, tá? Agora a gente vai manter a pressão constante. Tá vendo? Pressão constante. O que eu vou fazer? Eu vou aquecer o meu gás. Olha isso, o volume aumenta. O volume seria muito grande, tá bom? Vou resfriar o meu gás. O volume vai diminuindo. Ui, peraí, pressão. Isso. O volume diminui, tá? Diretamente proporcional. Aqueci,
o volume aumentou. Diminuir, o volume diminuiu, tá? É isso que está acontecendo com pressão constante. Agora, terceira parte que a gente viu, volume constante. Se eu aquecer, a pressão ela tá aumentando. Vocês estão vendo esse vermelhinho subindo? É porque a pressão está subindo, tá? Então, tô aumentando a temperatura, tô aumentando a pressão. Agora eu vou fazer o contrário. Vou diminuir. Olha o vermelhinho descendo. Reduzir a temperatura, reduzir a pressão. Tá bom? Diretamente proporcionais, tá? Agora, nada é constante. Deixa eu encher aqui o nosso recipiente. Nada constante. Tá vendo aqui na minha tabelinha do lado? Então, eu posso aquecer, a minha temperatura tá aumentando, o meu volume tá normal, porque a gente não consegue perceber esse aumento. Aí, agora, variei volume e a temperatura e a pressão tá lá em cima. Aqueci ainda mais, a pressão tá explodindo, tá? E agora, ó lá, explodiu. É igual a bexiga estourando, tá? Então, nosso recipiente não aguentou. E aí a gente resfriou, a pressão desce, temperatura desce, tá bom? Então é dessa maneira que ocorre, tá certo? Então acho que fica até mais fácil para vocês visualizarem assim, tá? Eu acho que ficou um pouquinho melhor, né? De vocês verem o que está acontecendo com as coisas, variando ou não, tá bom? Vocês podem manter temperatura constante, diminuir volume e ver que ela é inversamente proporcional. A tampa explode, tá bom? Se você aquecer, quer ver, ó? Peraí, deixa eu retornar e aquecer bastante. A tampa não aguenta, tá? A tampa vai explodir daqui a pouco. Tem pouco, olha lá, a tampa explode, tá bom? Então, é isso que ocorre. Eu trouxe isso para vocês, para ficar um pouquinho melhor de vocês visualizarem essas proporções todas, tá bom? E, peraí, deixa eu parar a apresentação. Prontinho. E eu acho que fica melhor de vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Essas proporções todas, tá bom? Quando a gente tem uma isotérmica, uma isobárica e uma isovolumétrica, ou tudo mudando, tá bom? E a gente tem essas equaçõezinhas para nos ajudar. A primeira é a lei geral dos gases, P1, V1, T1 sobre T1 igual P2, V2 sobre T2, e a equação de Clapeyron que a gente apresentou hoje, tá bom? Na aula seguinte, na aula que vem, a gente vai iniciar com a termodinâmica, que é o último assunto dessa parte de termologia, para a gente já iniciar a ótica voando, tá bom? Então, quem tiver alguma dúvida pode mandar, eu vou estar aqui, tá certo? E o simulado, nessa semana, ele sai. Finalmente ele sai. E para quem eu tô devendo resposta, eu vou responder. Prometo que vou, tá bom? Liberar vocês exatamente no horário, tá certo? Então, tenha uma ótima, boa aula próxima, tá bom? Tô aqui.